Aula sobre movimentos eclesiais, os movimentos dentro da igreja. Vamos recordar que já fizemos uma catequese, uma primeira aula sobre espiritualidade, onde nós falávamos do ponto de vista ativo, de onde surge a espiritualidade, lá com Jesus, no Evangelho, até os dias atuais, todo o percurso histórico ao longo dos séculos, passando pelos vários movimentos, congregações, os tipos de santos, as manifestações em cada região, em cada país, sobretudo Itália, França, Espanha, até chegarmos aos dias atuais. E um segundo passo dentro dessa perspectiva são os movimentos eclesiais. Entender a beleza e a profundidade do Espírito Santo suscitando movimentos. Então, esse segundo passo faz parte de uma trilogia. Então, espiritualidade, movimentos, e a terceira catequese depois será sobre carisma. Digamos assim, colocando esse tripé sobre qual a vida dos leigos na igreja estão fundamentada. Vamos começar falando dos movimentos eclesiais, partindo sempre da Sagrada Escritura, visto que sobre espiritualidade nós falávamos a partir do Evangelho. Vamos trazer para a nossa reflexão Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, dia de Pentecostes, onde se fala que o Espírito Santo desce com força lá no cenáculo. Estando lá Maria junto com os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo, né? E há a manifestação da igreja. Depois disso, os apóstolos, imbuídos, fortalecidos pelas várias línguas, línguas de fogo, língua de coragem, de audácia, língua de incentivo do Espírito Santo e de Jesus, eles saem pelo mundo. As várias línguas. Nós podemos fazer um primeiro link aos movimentos eclesiais, hoje, aquelas várias línguas de que se fala lá nos Atos dos Apóstolos. Mas falando dos movimentos, em primeiro lugar, devemos fazer uma colocação histórica e falar que temos uma dificuldade. De onde surge essa dificuldade? É uma dificuldade de compreensão e uma dificuldade por conta da novidade. Geralmente, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que traz uma novidade dentro da igreja causa estupor, desconcerto em algumas pessoas, vem como sinônimo de vitalidade, mas ao mesmo tempo provoca, digamos assim, que uma destronização de alguns valores, de algumas estruturas dentro da igreja. Então, qual é a dificuldade? No início, se falava da santidade, sobretudo para monges, padres e religiosos. No decorrer do tempo, essa santidade ela foi cada vez mais aberta, aproximada à vida dos leigos. Então, nós temos dentro da igreja as vocações. A vocação ao sacerdócio, vocação à vida religiosa e a vocação laical. Digamos que essa última vocação, esse último chamado, sempre que ficou sempre um pouco sufocado dentro da vida, da perspectiva, a vida sacerdotal e religiosa. Os padres, eles se santificam à medida em que eles vivem o próprio ministério. Celebração da Eucaristia, a confissão, a direção espiritual, o apoio aos doentes, a pregação. Ali está o âmbito próprio da santificação do sacerdote. A vida religiosa, desde o início, foi tida como estado de perfeição, né? E até hoje se mantém pelos documentos da igreja, últimos emanados do Vaticano II para cá, né? Diga-se de passagem, Vita Consecrata, de São João Paulo II, em que o religioso ele goza de um carisma, de uma vida que é desvinculada de alguns afetos, de algumas ligações, conexões humanas, e que ele transpira isso, vive isso por meio dos votos, para que a sua entrega a Cristo, para viver a perfeita caridade, alcance o ápice, o sublime. Então, por que estado de perfeição? Não porque os religiosos sejam perfeitos, mas porque o estilo de vida proposto é altíssimo.
por meio do voto de pobreza, de obediência e de castidade. E alguns votos privados que podem serem vistos em algumas ordens religiosas, né? Dentro desse ministério, ou melhor, olhando para esse ministério dos sacerdotes e depois para a vida sublime dos religiosos, a vida dos leigos ficava meio que, como eu dizia, sufocada. Então, no decorrer do tempo, o leigo foi meio que deixado um pouco de lado. E é interessante, por que isso? Da dificuldade a gente lança uma pergunta, por quê? Por que é que desde o início a vida laical não foi colocada ao centro da igreja? Uma ideia minha é essa, né? No primeiro milênio da igreja, nós podemos rememorar, recordar a história dos padres apostólicos, dos apologistas, a história dos padres da igreja, a história dos mártires, né, que, sobretudo até aquela fase ali da paz constantina, 313, 316, então se vivia a grande perseguição. Dali em diante, a igreja vai viver uma outra etapa de sua vida. Então, esse primeiro milênio, que tem por objetivo pôr as bases sólidas da doutrina, dos comentários acerca da Sagrada Escritura, digamos, em si do próprio magistério. Então, esse primeiro milênio, ele traz com força a vida dos padres. Padres se entende não somente sacerdotes, mas padres mesmo no sentido pleno da palavra, daquele que é pastor, daquele que dá uma direção. Esse é o primeiro milênio da igreja, fundamento. O segundo milênio da igreja vai trazer a vida dos religiosos, das grandes ordens. Recordamos aqui o inalcançável Francisco de Assis, São Domingos, por exemplo. Essas duas balizas, essas duas vertentes de vida dentro da igreja, mas ao mesmo tempo esses dois assim luminares da igreja dentro desse segundo milênio. Para não falar do grande, sublime Tomás de Aquino, dominicano, do grande e sublime São Bernardo de Claraval, o cantor, o poeta da Virgem Maria. Então, esse segundo milênio da igreja traz o quê? O surgimento das universidades, por exemplo, dos hospitais, por meio dos grandes santos que estavam ali dando esse fundamento, sobretudo religiosos. O terceiro milênio se abre com a força dos leigos. Então, como eu disse, é uma ideia minha, mas dentro dessa provocação, dessa proposta, ou desse plano divino, podemos enxergar que Deus primeiro prepara a fase da preparação, do fundamento, depois existe aquela fase meio que de anúncio, por meio da vida religiosa, e do surgimento, né, no segundo milênio, de tantas obras, de tantas congregações, e depois os leigos. Ou seja, os leigos, no terceiro milênio, eles têm a possibilidade e a graça de poder caminhar sobre um fundamento sólido, consolidado. Na verdade, não é que o leigo tenha sido deixado de lado. Depois a gente teria que ver em todo esse percurso e os percalços dentro da história da igreja, mas Deus deixa para o leigo algo de mais sublime. Iremos ver no decorrer do tempo dessa formação. Deixa algo de belo, de perfeito para o leigo, né? Então, ok, colocação histórica, dificuldade, certo? Depois a gente fala o quê? Que em meados do Concílio Vaticano II, alguns leigos se tornaram grandes expoentes de espiritualidade. Nós estamos preparando o caminho para falar dos movimentos, né? Então, pouco antes, alguns leigos que nós depois iremos falar deles, no decorrer do tempo, Chiara Lubich, por exemplo, Dom Giussani, São José Maria Escrivá, para citar alguns, se tornaram aqueles que, guiados pelo Espírito Santo, deram à igreja uma nova luz, né? O Espírito Santo sopra onde quer e quando quer, mas o Espírito Santo nunca é contrário à autoridade da igreja. Ele suscita algo que depois a própria autoridade da igreja
terá a tarefa, a missão, a competência de avaliar. E o que é que nós vemos, sobretudo no pós-Concílio Vaticano II, nesse surgimento dos vários movimentos, e aqui a gente começa a falar dos movimentos. Houve o inverno, assim chamado por Paulo VI, Santo, São Paulo VI, da vida religiosa e a primavera dos leigos. Belíssimo. Então a gente entende o quê? Que Deus se serve nas etapas da igreja de pessoas, padres, religiosos e leigos. Por que o inverno? Porque no pós-concílio, sobretudo com esse chamado universal à santidade, com essa proposta para o leigo se tornar um líder, então os religiosos começaram a arrefecer a própria fé. Começaram em largas passadas uma desistência, uma frieza, uma indiferença em relação à devoção, em relação ao hábito, em relação à própria vida, ao próprio carisma. Nós contamos naquele pós-concílio um dos piores momentos da igreja, naquilo que diz respeito à vida sacerdotal e à vida religiosa. Então, a resposta àquele inverno vivido pelos religiosos foi a primavera dos leigos. Então, é sempre esse momento, ou melhor, é sempre esse movimento. Deus vai contando com seus filhos no decorrer do tempo, vai suscitando pessoas que estão ali para dar suporte à igreja. Igreja que se torna igreja. Igreja que se faz igreja. Quem é que faz a igreja? É o Espírito Santo, é Jesus. Mas todos nós, filhos batizados, também fazemos a igreja em Cristo. Movimentos eclesiais. Então, o que se entende por movimento? A própria palavra já nos ajuda a perceber algo de dinâmico. Movimento porque não é estático. Movimento porque não é algo parado, paralisado. Movimento porque é uma realidade dinâmica, que se renova. E se renovando, se transmite. É movimento eclesial porque é algo dinâmico dentro da igreja, que traz, além do seu ser dinâmico, atração e novidade. Vai dizer o Papa Francisco que os movimentos eclesiais são um dom, uma riqueza para a igreja. Os movimentos renovam a igreja com a sua capacidade de diálogo a serviço da missão evangelizadora, formados principalmente para viverem uma vida pessoal com Cristo na nossa atualidade. Então, dinâmico. Qual é a diferença dos movimentos eclesiais para os planos pastorais? Por exemplo, os planos pastorais são feitos e depois se há a tentativa de encaixar tais planos na realidade concreta da vida das pessoas. E é por isso que na maioria das vezes não funciona. Por que não funciona? Porque nós queremos colocar algo que está na nossa mente na vida concreta das pessoas, então não funciona. A resposta a algo concreto sempre parte da realidade. Os movimentos, então, suscitados pelo Espírito Santo, eles trazem essa novidade, esse frescor a partir da realidade. Movimentos eclesiais e as novas comunidades. E os movimentos surgem em continuidade na tradição ininterrupta da igreja. Eles não quebram. Assim como nós afirmamos que a igreja não nasce com o Concílio Vaticano II, também afirmamos que os movimentos, eles não são o início, o start da igreja, mas eles caminham com a igreja. Eles são aquilo que o Espírito Santo suscita na atualidade da igreja. Então, essa ação potente, poderosa do Espírito Santo forma de várias maneiras movimentos, ou seja, grupo de pessoas que querem viver de modo fiel, radical, apaixonado o Evangelho e assim dar uma resposta autêntica à altura dos problemas da atualidade.
E nesse ponto, os movimentos, lógico, eles se assemelham um pouco aos carismas. O Espírito Santo suscita carismas porque os carismas são respostas aos problemas da igreja. Dom e serviço, mas ao mesmo tempo. Então essa programação, esse envio do Espírito Santo para a igreja de pessoas que se tornam presença de Cristo na sociedade, é algo muito belo, profundo de se ver e ao mesmo tempo necessário. Necessário porque sem essa movimentação dos leigos, não há como a igreja se tornar aquilo que ela é. Então, os movimentos, eles surgem antes do Vaticano II, mas eles irão encontrar um apoio grande a partir do Vaticano II. Existe um santo, dentre tantos, que vai falar muito antes do próprio Vaticano II, ou daquilo que prepara o acontecimento do Vaticano II. Esse santo vai falar da vida ordinária como uma oportunidade de santificação. E no tempo, é aquele que prepara de modo mais próximo a índole de santificação do leigo. Se chama São Francisco de Sales. Então, é todo um fermento e toda uma preparação que o Espírito Santo vai fazendo até chegar naquele ponto. Chiara Lubich. Chiara Lubich é uma italiana que traz em seu carisma e na sua proposta de movimento a unidade, o diálogo, inclusive o diálogo com outras religiões. O Espírito Santo agiu naquela mulher, trazendo a fraternidade, o amor, o diálogo, o acolhimento, que se manifesta de modo tangível, concreto, básico na vida das pessoas. E Chiara Lubich, através do movimento dos focolares, presente em muitas partes do mundo, vai, com certeza, formar milhares de cristãos nesse sentido. Então, os focolares são homens e mulheres abertos a esse diálogo dentro da igreja, né? Mas podemos citar também o próprio São José Maria Escrivá, Opus Dei, que recebe um chamado, né, bem antes do Concílio Vaticano II e que dá vida àquela que nós conhecemos como obra, Opus Dei, obra de Deus, a obra, que vai viver a santificação ordinária por meio do trabalho, ou a santificação do trabalho na vida cotidiana. É aquilo que ele traz para a igreja, é aquilo que o Espírito Santo suscita no coração dele. Mas podemos falar também de Luigi Giussani, sacerdote italiano do norte da Itália, fundador da Comunhão e Liberação, que vai trazer, sobretudo como proposta educativa, o encontro verdadeiro. O encontro. A nossa vida se baseia em um encontro pessoal com Cristo. E diga-se de passagem, os últimos papas insistiram bastante neste conceito. Sem o encontro verdadeiro com Cristo, que ressurgiu com a ressurreição do Senhor, não há igreja, não há santidade, não há vitalidade de santificação. São João Paulo II, Bento XVI e também o Papa Francisco vai trazer em suas catequeses essa proposta, que surge, que é óbvia, mas o óbvio tem que ser dito. E foi dito por meio desse grande sacerdote, Luigi Giussani, né? O encontro com o verbo, o toque, o verbo da vida, o encontro íntimo. É dali que parte. Se não há, na nossa experiência, um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa vida fica estagnada, né? Então, cada um, dentro do seu âmbito, suscitado pelo Espírito Santo, vai trazer para esse florescer da igreja uma proposta nova, diferente, muitas vezes semelhante, mas sempre com algo diferente. Porque o Espírito Santo ele nunca se repete. O Espírito Santo ele é, na sua multiforme graça, ele tem uma fantasia que é infinita, né? Então vamos lá. Pergunta que surge. Ok, eu entendi mais ou menos, né,
o que são os movimentos eclesiais, esse grupo de pessoas que querem viver de modo radical o Evangelho e que se tornam, a partir do diálogo, né, da vivência fraterna, uma resposta aos problemas da igreja. Mas quais são as características mais relevantes, essenciais, dos movimentos na igreja, independente do movimento? Cada um vai ter a sua peculiaridade, mas quais são as características fundamentais dos movimentos? Então, em primeiro lugar, a prevalência de leigos. E aqui, voltando àquilo que a gente dizia, antes se falava da prevalência de padres, de religiosos, né, no decorrer do tempo. Hoje, de leigos. Aquela passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala do sal da terra e da luz do mundo, que é consequência das bem-aventuranças, é fantástica. O leigo é sal da terra e luz do mundo. Se o leigo não dá sabor, se o leigo não ilumina, ele não serve para nada. Não somente mais o padre agora, não somente mais o religioso, o leigo. E aí a gente também começa a tirar, sobretudo, aquela responsabilidade, que não deixa de ter sempre, das costas do padre e do religioso, para colocar também no leigo, porque chegou o tempo, está maduro para isso. Ser sal da terra e luz do mundo. Então, essa é a primeira característica dos movimentos eclesiais na igreja. A índole carismática, um carisma. Carismática não só pelo fato de renovação carismática, que também é um dos movimentos eclesiais, mas carismática por ter um carisma próprio. Cada movimento eclesial tem um carisma e tem um fundador. É uma característica própria. Falando de fundador e de carismas, existe a diferença, que é bom, né, termos sempre clareza sobre isso. Existe o carisma de fundação ou fundacional, é o carisma que sela a vida dos leigos. É o carisma que o Espírito Santo colocou no coração do fundador, cujo carisma vai ditar a vida, o ritmo, as regras dos seus membros. Carisma de fundação. Existe o carisma do fundador, que é o seu carisma ou seus carismas pessoais, e existe o carisma de fundador. Somente uma pessoa é chamada a fundar. Então isso também é interessantíssimo dentro da igreja, porque os membros são chamados a comungar e a seguir o exemplo e a vida do fundador. Mas o nosso fundador não é Jesus? Nós precisamos de uma mediação humana além de Jesus, visto que Jesus é o mediador entre o Pai e todos nós. Por que a figura de um fundador? Porque o fundador, que é um servo, que é chamado a uma missão, ele se torna aquela ponte entre a experiência concreta do Evangelho e a vida do leigo que é chamado. Então, todo membro vai olhar para o seu fundador de modo mais próximo e tentar imitar aquela vida, certo? Porém, imitando a vida do fundador, o membro vai imitar a vida de Cristo. O último, sempre, a última referência, a referência principal da nossa experiência é sempre Cristo. Então, o fundador está lá para corroborar a experiência carismática, ou seja, do carisma vivido, mas o fundador não deve se tornar um obstáculo. O fundador não é um estacionamento, você não chega e para nele, mas o fundador é um canal através do qual o membro vai a Cristo. Então, o fundador é importante. Precisamos de Jesus. Sim, Jesus é o centro, caminho, verdade e vida, mas a experiência do fundador é o canal que nos faz encontrar esse Jesus. E aí o que se pede ao membro, de qualquer que seja o movimento eclesial, é que ele tenha fidelidade àquilo que o fundador pede. Um terceiro aspecto dentro dos movimentos é
esse teor de comunhão. Independentemente do movimento, os movimentos eclesiais e as novas comunidades trazem esse aspecto de comunhão entre os seus leigos. Não mais uma experiência isolada, individual, mas uma experiência de família. Né? Depois, diálogo e apostolado. O apostolado. Um documento muito importante, iremos ver daqui a pouco, do Papa Paulo VI, Apostolicam Octuositatem, que fala sobre o apostolado dos leigos. O leigo, ele é protagonista. Ele não é protagonista porque isso aconteceu somente depois do Vaticano II. Foi revelado. Existe um convite, existe um esclarecimento. O Espírito Santo iluminou. Mas o leigo é protagonista porque ele é chamado a santificar todas as realidades pelas quais ele passa, caminha, toca, olha, vive. Então, o apostolado do leigo. O leigo é missionário. Não somente mais o sacerdote, pregador, que celebra a missa, que confessa. Não somente mais o religioso, mas o leigo que é apóstolo. Isso também é parte dos movimentos eclesiais. Mais dois aspectos. A experiência pessoal e comunitária, então, que não anula, mas ao contrário, favorece a comunhão. E a formação. A formação foi cada vez mais sendo colocada ao centro dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. São João Paulo II, dentre os papas, é aquele que vai insistir muito sobre a formação dos leigos. Dar razão e motivo da nossa fé, da própria fé. Então, isso é importante, se formar. Um movimento é diferente de um grupo de oração. Um movimento, as pessoas estão em um movimento não somente para rezar o texto. Existem grupos de orações. Dentre os santos, nós podemos recordar, por exemplo, o Padre Pio, que fundou diversos grupos de oração. Então, as pessoas estão dentro daquele grupo para rezar. Perfeito. Sustentam a igreja rezando. Mas os movimentos eclesiais, eles trazem como característica fundamental a formação. Se formar. Se formar bem. Saber dar razão da própria fé. Saber explicar. Ter consciência daquilo que vive e anunciar ao outro. Aí está o apostolado. Um apostolado que se baseia na oração, na vida íntima com o Senhor, mas um apostolado que também se torna frutuoso por meio da formação. Se formar e se formar bem. E hoje, graças a Deus, devido à tecnologia, nós temos grande possibilidade. Os movimentos eclesiais têm grande possibilidade, lógico, de adquirir um conhecimento bem favorável naquilo que tange, naquilo que diz respeito ao anúncio, ao apostolado, certo? Uma observação minha, pessoal, em relação aos movimentos e às novas comunidades, a partir desse último ponto. É necessário que se haja cada vez mais, por parte dos pastores, esse acompanhamento, e por parte das novas comunidades, dos adeptos, dos membros, uma docilidade e obediência em relação aos pastores. Carisma e autoridade não são contrapostos. Na verdade, a autoridade também é um carisma. E um dos pontos fracos ou quebráveis da atualidade é que muitas vezes não se leva em consideração a autoridade e o carisma de quem está lá para guiar o movimento. Seja ele membro dentro do próprio movimento, seja ele o pastor, por exemplo, um bispo, um sacerdote, alguém que seja responsável pela comunidade ou por algumas comunidades. Então, como é importante incentivar, mas ao mesmo tempo ter prudência. O leigo não caminha sozinho. O leigo ele tem que ter autonomia.
o leigo ele deve anunciar, ele deve assimilar esse espírito apostólico, mas, ao mesmo tempo, o leigo deve aprender a se confrontar, a obedecer e a depender de uma autoridade. Sem autoridade, nós caminhamos no vazio. Lembrar que, pela falta de autoridade, ou por não querer caminhar com a autoridade e sob a autoridade dos pastores, do Papa, por exemplo, houve um cisma na igreja, né? Sem autoridade, nós nos tornamos protestantes. Não adianta ter entusiasmo, não adianta ter boa vontade, não adianta pegar a Sagrada Escritura, criar um site, criar uma página, um perfil, um canal e começar a anunciar. Se confronte com a autoridade. É importante caminhar na obediência e só obedece quem ouve. Então, fica esse meu comentário, avaliação acerca das novas comunidades e dos movimentos eclesiais. Alguns nós já citamos. Sobre isso, o próprio Papa, que era então cardeal Ratzinger, mostrava a sua alegria, o seu incentivo e ao mesmo tempo a sua perplexidade em relação a essa dificuldade, muitas vezes, dos movimentos ou das novas comunidades de caminharem com os pastores, né? Não são desvinculados, né, da vida da igreja, mas, ao contrário, são fermento dentro da igreja, conduzidos pelos pastores. Quero citar aqui 3 documentos, que depois permanecem aí para o aprofundamento. Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, documento sobre a igreja, em que vai trazer esse chamado universal à santidade, e a proposta é que o leigo se torne cada vez mais líder, se torne cada vez mais apóstolo dentro da igreja. Um segundo, já citado, Apostolicam Octuositatem, de Papa Paulo VI, onde se fala propriamente do apostolado dos leigos. E um terceiro, Christi Fidelis Laity, de São João Paulo II, em que vai, de modo assim, digamos, definitivo, impulsionar a vida dos leigos naquilo que tange a sua missão, né? Um documento que foi emanado após um sínodo, o sínodo sobre os leigos, sobre a missão do leigo, vocação e missão do leigo, e depois documento emanado, assinado pelo Papa São João Paulo II. Então, ou seja, como a igreja ela foi acompanhando a vida do leigo, né? Cada vez mais a partir desse discernimento, desse impulso, desse incentivo, encorajando, reforçando e forjando o leigo dentro dessa missão. Então, movimentos eclesiais e novas comunidades, né? Tá aí esses os critérios, essa é um pouco a colocação histórica, a dificuldade, e nós temos que promover cada vez mais, sim, com certeza, a vida do leigo, mas sem confundir os papéis, né? Nem clericalizar o leigo e nem secularizar o sacerdote. Cada um dentro do seu papel, como nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu.